Quando a gente olha para o céu na metade do dia, ao meio-dia, será que a posição solar é exatamente no meio da abóbada celeste, ou seja, bem acima das nossas cabeças? Pois é, a partir dessa questão, a gente vai ver que a posição aparente do Sol em relação a nós pode variar dependendo da região do planeta. Às vezes, uma variação bem significativa. Vem comigo! Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo tranquilo e que vocês estejam atentos e atentas para essa questão, esse exercício, esse item do Enem 2021 que começa nos trazendo uma imagem do movimento de translação da Terra. Este movimento que também pode ser chamado de revolução porque a velocidade desse deslocamento ela não é exatamente homogênea. Uma translação ou revolução que dura mais ou menos 365 dias, algo como 365 dias, 6 horas e 48 minutos, desculpe se eu não fui tão preciso, mas nessa ilustração a gente percebe que esse movimento, que é responsável, entre outras coisas, pela distribuição da radiação solar na Terra e também pelas estações do ano, outono, inverno, primavera, verão, num processo cíclico, a gente tem aqui informações importantes a respeito de dois momentos. Momentos de equinócio e momentos de solstício. Acontece que em dois momentos do ano, basicamente, em duas épocas do ano, a distribuição da radiação solar ela é relativamente equilibrada entre os hemisférios norte e hemisfério sul, ou seja, tem mais ou menos a mesma quantidade de radiação. São os momentos do chamado equinócio, que aqui ele até marca para a gente, 21 de março e 23 de setembro. Mas a gente tem momentos nos quais a distribuição da radiação solar ela é muito maior em um hemisfério do que em outro, né? Atingindo o seu pico ali em junho, no dia 21 de junho ou no dia 21 de dezembro. Então, são os momentos de solstício. O do dia 21 de junho é o momento no qual o hemisfério norte está recebendo mais luz solar do que o hemisfério sul. E o solstício de inverno é quando o hemisfério sul está recebendo muito mais luz solar do que o hemisfério norte. E aí, por isso, por exemplo, para a gente é verão e no hemisfério norte, inverno. Para quem está no hemisfério sul é verão. Enfim, a partir daí, considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional, em Brasília, capital do Brasil, no dia 21 de junho, às 12 horas, conhecido também como meio-dia, projetará sua sombra para alguma direção. Bom, para poder resolver essa questão, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar dos temas. Bom, eu falei aqui como um primeiro tema a respeito dos movimentos da Terra, mais especificamente do próprio movimento de translação. E também a gente pode falar um pouquinho a respeito aqui de orientação e localização. Isso porque eu falei de hemisfério norte, hemisfério sul, poderia falar de leste-oeste, ou seja, nós estamos falando dos chamados pontos cardeais, que nos levariam aos pontos colaterais ou subcolaterais, sendo os pontos cardeais os mais importantes, norte, sul, leste, oeste. Enfim, quando a gente observa para essas informações aqui do movimento de translação, a gente tem aqueles momentos nos quais o hemisfério sul recebe mais luz solar do que o hemisfério norte e momentos nos quais o hemisfério norte recebe mais luz do que o hemisfério sul. Bom, aqui ele está dando a data de 21 de junho, melhor dizendo. No dia 21 de junho, qual é a situação? Olhando aqui para o planeta Terra. O hemisfério norte ele está recebendo o máximo de energia solar, de radiação solar, em termos de distribuição na Terra, durante o dia, é claro. Então, nesse momento, o hemisfério sul está recebendo mais luz. Isso marca, por exemplo, o solstício de verão lá para o hemisfério norte, é o início do verão no hemisfério norte. E para nós que estamos no hemisfério sul, boa parte de nós que está no hemisfério sul, nós começamos a ter o nosso inverno, porque é o início do inverno, a data que marca o inverno. E Brasília, no Brasil, está no hemisfério sul. Vocês devem ter percebido que a Terra fica relativamente inclinada em relação ao seu eixo imaginário, porque realmente a Terra tem uma inclinação de 23 graus, pouco mais de 23 graus, em relação ao seu eixo imaginário,
o que faz com que a gente tenha essa sensação, né, de que a Terra está um pouquinho inclinada, né, uma inclinação, claro, relativa, porque essas coisas no espaço são todas relativas, dependem do ponto de vista do observador. Mas Brasília está no hemisfério sul. Então, nesse momento, o hemisfério sul está recebendo uma quantidade de radiação solar menor do que o hemisfério norte, né? Então, o que a gente vai perceber é que, no caso do Congresso Nacional, que está em Brasília, quando for meio-dia, a gente costuma dizer que ao meio-dia o Sol está a pino, mas nem sempre é assim, né? Por exemplo, se o hemisfério norte está recebendo mais luminosidade solar e o hemisfério sul menos radiação solar média, o que vai acontecer? Há uma tendência de que o Sol esteja um pouquinho inclinado mais ao norte da abóbada celeste, imaginando o nosso céu como uma abóbada, como uma grande redoma que tenha, na qual você consiga ver as coisas, como uma grande redoma, né? Uma estrutura circular. Uma estrutura, na verdade, que se assemelhe a algo mais convexo, né? Ou côncavo, enfim. Mas isso vai fazer com que o Sol não fique exatamente a pino. Ele vai ter um deslocamento um pouquinho para o norte. E claro, quanto mais você se afasta da linha do Equador, maior vai ser esse deslocamento em relação ao norte. Se eu fosse para o extremo sul do planeta, por exemplo, para a Antártida, esse deslocamento seria tão grande que lá, por exemplo, durante alguns meses, não há a presença da luz solar durante o dia, né? E no verão acontece o contrário, né? Você tem luz praticamente o tempo inteiro. Então, isso acabaria fazendo com que a luz projetada ali sobre o Congresso Nacional, essa estrutura que representa o poder legislativo brasileiro, tanto na Câmara Alta quanto na Câmara Baixa, ou seja, Senado e Câmara dos Deputados, aquela estrutura, duas torres, ela acabaria tendo a sua sombra projetada na verdade. Então, voltando lá agora para o nosso enunciado, a gente perceberia que essa sombra ficaria projetada relativamente ali para direção mais ao sul, né? A gente teria a sombra projetada de acordo com o que está na letra B, ou seja, considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para a direção sul. Então, isso faz com que aquela ideia que a gente tenha de Sol a pino não seja exatamente verdadeira, tá? Então, isso invalida as outras alternativas, ou seja, só mesmo a alternativa B. B de Brasília, esta cidade símbolo do poder no Brasil, capital do Brasil. Eu espero que vocês tenham curtido essa resolução, espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês continuem nos apreciando e também nos acompanhando. Abraços para todos e para todas, especialmente aos brasilienses e às brasilienses, e nos vemos numa próxima. Até mais!